Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material muito legal, porém, talvez não seja pra todo mundo, mas eu me diverti bastante com a leitura, que é esse material aqui, ó, lançamento da editora Comic Zone, O Retorno do Messias, versículo 1, porque existe a chance próxima aí de quem sabe vir um versículo 2, tá? Material que saiu por R$ 89,90, é um preço meio salgado, mas atualmente está com algum desconto ali, tá na fase de R$ 70 e tal. Mas vocês sabem que na Amazon sempre tem descontos recorrentes e uma hora pode pintar um outro desconto bacana. Material em capa dura, com acabamento muito bacana. Aqui dentro nós temos 274 páginas, se eu não me engano, de quadrinhos. 200 não, desculpa. 174 páginas de quadrinho, ou alguma coisa próximo disso. Trazendo o primeiro arco completo de histórias, que são 6 edições. As edições 1 a 6 de Second Coming, com as capas originais, com o material todo, e ainda tem aqui no final umas capas extras, uns esboços, alguns materiais extras, mas é pouca coisa, tá? Não tem muita coisa de material extra, não. Temos aqui um marcador de páginas bem bacana, temático. O livro tem essa guarda aqui, ó, bem legal, tá? E aqui dentro é aquele acabamento de altíssimo nível, beleza? Papel couché de alta gramatura, todo material muito bonitinho e muito bem acabado. Trazendo pra gente essa minissérie aqui, cara, que tem aí o seu lado polêmico. Por quê? Material escrito por Mark Russell e desenhado por Richard Pace. Dois caras que já fizeram alguma coisa aí pro universo da DC e tudo mais, mas esse aqui é um trabalho de uma editora pequena e que chega ao Brasil, né, nessa versão toda luxuosa e bonitona, com uma história extremamente divertida. É uma história totalmente voltada para o humor, tá? Não espere algo a sério. É só você ver pela capa. Detalhe, as capas são muito boas, são da Amanda Conner, que costuma fazer aqueles materiais da Arlequina e tudo mais, tá? As capas são muito boas e pela capa você vê aqui um arquétipo de super-herói, aqui uma espécie de Superman não tão bombado, não tão anabolizado assim, dando um esmurro aqui no bandido, enquanto temos aqui, sim, Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, botando um pão na boca do bandido. E mais ou menos é essa pegada que você vai encontrar no material. Por isso que é um material que talvez, né, talvez não, com certeza não vai ser para todo mundo. Se você tem ali uma religiosidade e não gosta desse tipo de brincadeira, de referências e tudo mais, não é um material para você, tá? Isso daqui é uma sátira, embora eu não tenha achado nada tão agressivo, não achei nada tão pesado assim, mas as pessoas têm o total direito de achar isso aqui extremamente ofensivo e não quererem ler. Nenhum problema com relação a isso. Acho que existem muitos materiais, tá? Sejam filmes, séries e outras produções que usam desse artifício de fazer sátiras com relação à religião e principalmente a questão de Jesus Cristo. Acho que algumas fazem algumas coisas bem interessantes e outras vão por caminhos muito ruins, tá? Acho que esse daqui não é o caso. Acho que a gente tem um material aqui que tem uma dose de humor bem interessante, tem algumas brincadeiras interessantes. Acho que, por exemplo, A Vida de Brian, do Monty Python, tem aqui algum paralelo, bem longe, tá? Mas acho que é uma coisa que não chega a ser desrespeitosa. Mas isso, obviamente, cada um vai fazer a sua própria análise. Isso aqui é a análise do Barba, da experiência que eu tive com a leitura. Ao longo dessas 6 edições aqui, a gente vai acompanhar o seguinte. Existe Deus, tá? E nas primeiras páginas da história, Deus a gente vai ver como foi a criação da humanidade. E nós temos aqui Deus como um cara meio do Velho Testamento, aquele cara mais sisudo, mais sério, mais vingativo, mais malvado. Ele não é exatamente isso, tá? Mas ele tá aqui como um cara sério. E ele criou a humanidade, ele ama o planeta que ele criou, ele ama a Terra, e ele criou o homem pra se divertir. Ele falou, cara, que cria uns caras aqui, a minha imagem e tudo mais, porra, vai ser legal pra cacete ter esses caras aqui e tal. Só que aí tem uma narração do texto que vai narrando pra gente esses fatos e esses eventos da criação da humanidade, do Gênesis da Bíblia, contando assim, cara, beleza, ele foi lá e criou o homem e a mulher, tal, né, pra ter uma companhia, pra bater um papo e tudo mais.
Aí ele diz pros caras que eles não podem comer de determinada árvore. Porra, mas ele bota a árvore no meio, o que ele tava pensando com entendeu? Então tem esse tipo de comentário. Não é uma parada para anarquizar completamente a questão religiosa. É uma sátira, é uma brincadeira em cima disso, uma reflexão diferenciada em cima dos temas, tá? Com a nossa visão distorcida e bizarra de hoje. É uma reflexão em cima de algumas coisas nesse início de história. E aí vai mostrando até o ponto em que ele tem o filho dele, Jesus, e Jesus fala, cara, eu vou pra terra. Eu vou lá, eu vou fazer a... Eu vou te ajudar, pai. E mostra Jesus tentando, né, conseguir seguidores, né, conseguir os apóstolos e tal, e voltando. E aí quando Jesus volta, Deus fala assim, cara, tu acabou de ir, tu já voltou, te mataram, tu tá maluco, o que tu fez, cara? Entendeu? Então tem esse tipo de coisa na história. Mais uma vez, todo mundo tem o direito de analisar e entender e sentir como quiser a obra. Isso eu achei que dá um toque de humor interessante, sem ser uma coisa assim extremamente ofensiva, pesada, nem nada disso, tá? Mais uma vez, ponto de vista do Barba. E aí, então foi isso. Jesus volta e aí Deus tá lá, cara, essa humanidade é um saco, cara. Porra, os caras só se matam. E aí ele vai narrando os eventos mesmo do Gênesis da Bíblia. Até que a gente chega num ponto em que nós chegamos nos dias de hoje. E nós temos um herói, que é o Solar, que é uma espécie de Superman, mais uma vez, sem ser o super em todo o seu escoteirismo, tá? E ele não é aquele cara ultra forte visualmente, ele tem super força, mas ele não é nada disso. E ele não é um cara tão centrado e tão puro, digamos assim, a palavra. Ele não é o Superman, tá? De jeito nenhum. Ele é uma espécie de personagem com poderes parecidos. E aí o Solar tá lá arrebentando os vilões e tal, tem os robôs arrombando um banco, assaltando um banco, ele vai lá, quebra tudo na porrada. E aí Deus tá vendo aquilo e fala, cara, isso sim, porra, esse cara... Sim, com direitos até a palavra. Isso sim, cara, esse cara com gírias e tudo que tu quiser imaginar. Esse cara é a parada, não sei o quê. E aí Jesus diz, pai, eu vou voltar, tá na hora de voltar. Eu prometi que eu tinha que voltar pra Terra. Eu tinha que chegar de novo. Daí o nome original do quadrinho, Second Coming, né? A segunda vinda. Ou o nome que a Comic Zone adotou aqui pro Brasil, que é o Retorno do Messias. Eu vou voltar. E Deus fala, porra, cara, esse moleque é tão frágil, cara. E ele não aprendeu algumas coisas. Ele desceu, cara, e logo em seguida ele foi crucificado. Eu preciso de alguma ajuda. E ele aparece, cara, no quarto do Superman, tá? Do Solar. Tá ele e a mulher dele. E fala, olha, cara, que é Deus, entendeu? Vamos bater um papo. É o seguinte, tu é um super-herói, tu é foda e tal. E o meu filho é um cara meio né, fechadão e tal. Existe até um... Cara, não tô dando spoiler pra você. Eu tô te contando as primeiras 10 páginas. Pra você entender o enredo da história e você se empolgar com isso. Ou não, eu falar, cara, isso é uma blasfêmia, eu vou passar muito longe. Tem até um momento aqui que chamam Jesus de Fiuk, tá? Porque vem, assim, detalhes da tradução. E aí, ele é um cara meio acanhado, meio fechadão, meio coisa e tal. Porra, ele precisa dar uma força. Ele vai morar aí contigo um pouco, tu dá aquela moral pra ele, ensina ele umas coisas, protege ele. E é isso. E aí Jesus abre a porta do apartamento, pronto, vim morar contigo, meu pai mandou. E essa é a segunda vinda. E não é uma segunda vinda anunciando, o quadrinho não é isso, tá? O quadrinho vai ficar, então, seguindo um ritmo de Jesus acompanhando, às vezes, as aventuras do Solar, desse Superman, dentro do desenrolar da história. Deus dando uma olhada em como Jesus está indo, como está a situação, de vez em quando desce de novo, bate um papo com o Solar, bate um papo com Jesus e tal. E a verdade, cara, é que é uma HQ de amor de pai pelo filho. Tem, sim, um monte de sátiras e um monte de piadinhas e reflexões pro lado do humor a respeito de religião, a respeito de alguns pontos com relação ao cristianismo. Também existe isso pro lado dos super-heróis, tá? Tem algumas brincadeiras muito grandes em cima do Superman. Na verdade, é um quadrinho, uma paródia. Que não é uma coisa assim, num ritmo tão
tão ofensivo quanto poderia se imaginar. Eu acho que ele tem um ritmo muito leve e umas brincadeiras muito pertinentes. Exemplo, tá? Eu acho que esse exemplo serve muito bem para entender um pouco do ritmo que tem para os dois lados, tá? Eu já te disse aquela questão da árvore. Cara, por que você botou uma árvore aqui se os caras vão comer? Botava fora. Tem esse tipo de coisa. E pro lado dos heróis, por exemplo, tem o Super, que tá sempre atrasado e não consegue resolver algumas coisas porque ele tá lá preocupado em salvar vidas. E a mulher dele às vezes está esperando ele para um compromisso extremamente importante e ele chega extremamente atrasado e fala, cara, não deu, caiu um avião e eu tinha que ir lá. Então tem esses pequenos toques, tá? Tem algumas coisas ali, algumas brincadeiras, às vezes alguns exageros de força, fiz alguma coisa que não era para fazer desse jeito, fui precipitado demais nas minhas ações enquanto Superman e tal, aqui, e acabei passando do ponto um pouco. Esse tipo de coisa acontece. E deixa o quadrinho num ritmo o tempo inteiro muito divertido, muito bem humorado. Não é um quadrinho que você vai ficar gargalhando, mas é um quadrinho que você lê, cara, é gostoso, é uma narrativa boa, fluida. E eu realmente curti demais. Acho que é um material muito bacana. Se você não tiver nenhum problema com esse tipo de material aqui, eu acho que é uma compra muito legal. Porque vai além de ser uma simples sátira para simplesmente sacanear a religião. Acho que esse é o ponto, tá? Acho que não é isso. Não vi dessa forma. Eu não vi como sendo um objetivo de menosprezar, de diminuir, de inferiorizar o cristianismo, de transformar essas figuras em figuras totalmente caricatas. Não, cara. Eu acho que é uma coisa leve, divertida. Acho que dá pra levar nesse ponto. Dá pra você ver Deus falando, indo jogar boliche, falando, cara, isso é legal pra cacete, cara. Por que eu não botei uma pista de boliche no Jardim do Éden? A gente ia ter uma... Acho isso bacana demais, cara. Acho que tem muitos pontos legais. Acho que a arte do Richard Pace é muito boa, porque ela alterna dentro da narrativa numa arte mais limpa, com uma arte final bem história em quadrinho mesmo, tá? Quadrinho de super-herói. E isso quando o foco é o super-herói. Quando o Solar está em cena, quando a gente está literalmente na Terra e com foco no Solar. Se o Solar estiver em cena, é desse jeito. Se a gente estiver no plano divino, ou se somente Jesus ou Deus estiver em cena, aí entra uma arte mais rabiscada, com algumas achuras a mais. É uma arte diferente. Tem uma transição de arte ali, quando a gente está no plano heróico e no plano divino. Então tem mais um elemento narrativo bem legal. As capas da Amanda são sensacionais, tá? E elas dizem muito a respeito do ritmo da história. Vou mostrar aqui para vocês umas páginas, para vocês verem como... Essa página aqui, por exemplo, é uma página do divino. Ó. Aqui, então, nós temos uma arte específica para quando a gente está envolvendo assuntos divinos, tá? E quando a gente está em assuntos heróicos, vocês podem ver que a arte muda bastante. Aqui, ó. Então, por exemplo, tipo, aqui tem uma piadinha bem bacana, tá? Vocês sabem que eu gosto de evitar ao máximo coisas, mas eu acho importante falar esse tipo de coisa para vocês entrarem no clima da revista. Essa página que eu mostrei para vocês, o Superman, o Solar, acabou de dar porrada nos bandidos e tal, e foi tacando eles pela janela assim, porra, vocês vão... Depois eu vou interrogar algum daqueles caras e eu vou descobrir mais do plano. E quando ele volta não tem mais nenhum. Jesus está sentado ali do lado de fora e fala, cara, cadê os bandidos? Porra, eu curei eles, cara, eles estavam no dó, eu curei os caras. Esse é o tipo de coisa que você vai encontrar. Cara, é divertido, cara. É divertido. Porra, é um material legal, tá? Deixa eu pegar aqui uma capa bacana pra vocês verem. Isso daqui é uma... Aqui aí eu mostro um spoiler grande aqui. Não dá pra mostrar. Essa capa era bem legal, mas tinha um grande spoiler aqui. Aqui, ó, uma capa legal, ó. As capas da Amanda Conner são muito, muito boas. Olha essa daqui que legal, tá? Então, é uma minissérie fechadinha. A história se conclui aqui dentro. Até porque, até pouco tempo atrás, nem tinham levado em conta de continuar o material e tal. Assim, 100% garantido, mas já continuou. Está em pré-venda um segundo encadernado já,
com uma capa sensacional de um bebê dentro de uma espaçonave, tá? Então, ou vai ser Origem do Solar ou alguma coisa parecida, mas tem um segundo material vindo aí e eu curti demais, tá? Foi porra, acertadíssima a Comic Zone trazer isso, porque não é qualquer editora que ia se arriscar a trazer esse material, e era um material que eu já tinha ouvido falar, eu já tava de olho na edição americana, eu não compro nada em inglês, eu tava assim, porra, cara, tomara que alguém se anime de trazer esse negócio. E a Comic Zone trouxe num formato bem bacana, bem legal, e que eu acho que valeu demais. O Retorno do Messias, guardadas as suas devidas polêmicas, tá? Eu acho que vale a pena. Se você curte um material desse bem humorado, bem interessante, que, na minha opinião, não apela, tá? Acho que o problema é a apelação. Eu acho que o polêmico para vender, vou simplesmente fazer uma parada extremamente polêmica, vou descaracterizar completamente tudo aqui. A gente sabe alguns casos de algumas coisas que simplesmente para vender, né? Simplesmente para chamar a atenção em cima da polêmica. E eu não achei. Eu achei algo com um bom humor interessante, uma sacada legal, tá? Jesus voltou para um mundo de super-heróis. Acho que esse é o ponto, tá? Mas sem ser alguma coisa ofensiva, nem nada disso. Curti demais. Retorno do Messias, cara. A editora Comic Zone tá de parabéns, que o material é legal demais e a edição tá muito boa. Agora eu quero o volume 2, tá? Então já comece a se preparar aí. Espero que isso aqui venda bastante. Espero que faça um bom sucesso. E quem sabe, ainda esse ano, acho difícil, ainda esse ano um volume 2 Comic Zone. Porra, ia ser bacana, hein, cara. Eu tô na esperança, Já comprou? Já leu? Curtiu? Não gosta? Acha? Bate um papo aqui comigo. A gente pode trocar uma ideia legal. Se tiver na dúvida ainda a respeito de alguma coisa, escreve pra mim. Escreve pra mim que a gente troca uma ideia e eu tiro mais algumas dúvidas, comento mais algumas coisas, caso vocês queiram saber, tá? Então deixa um comentáriozinho aí. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você volte para ver outros reviews de vários outros materiais que acontecem aqui todo dia, tá? Ou quase todo dia. Não dá para ficar lançando também todo dia o programa, mas eu tento. Mas volte aqui, então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes. Se inscreva no Facebook, que eu compartilho notícias, tá? E o Instagram, que é o Instagram do Barba, que tem tudo que eu tô lendo, tem um monte de coisa bacana. O Instagram do Barba é muito movimentado todo dia. Então se inscreve lá no Instagram também, que é muito legal. E se você quiser ajudar o canal, a melhor forma que você tem de ajudar o canal é comprando seus quadrinhos pelo link do Barba, que você ajuda demais o trabalho que acontece aqui. Vou deixar o linkzinho do Retorno do Messias. Se você se empolgou aqui com a resenha e vai comprar, usa o linkzinho que eu vou deixar embaixo da Amazon. É só clicar, tá? Você não tem que fazer nada mais. É clicar no link, você vai entrar no site da Amazon e faça a sua compra usando o link. E esse link serve para... Ele vai para o Retorno do Messias. Você pode comprar qualquer coisa lá que você já ajuda aqui o canal. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.